sei quantas pessoas têm curiosidade nesse mundo da aviação e sei também que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conversar com um piloto. Então hoje eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Vamos lá. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives do episódio Destravando Carreiras, onde eu entrevisto profissionais de diversas áreas de atuação, a fim deles trazerem realmente, compartilharem conosco a experiência dele, a expertise deles nas suas áreas, né? Compartilhando aqui a sua experiência de fato com a carreira. Hoje eu vou entrevistar o Gabriel, ele é piloto privado de helicóptero, ele vai compartilhar aqui a sua experiência com esse mundo da aviação. E aí, Biel? Tudo bom, Bárbara? Tudo bem? Boa noite, seja muito Boa bem-vindo. noite. Obrigado. Como é que tá aí? Quanto tempo, né? Pois é, um tempão, né? Vocês viajaram esse Brasil, desbravaram Pois é. fronteiras aí, né? Exatamente. Agradeço aí pelo seu convite, por ter aceitado o meu convite. Imagina. De estar aqui na live, compartilhando a sua experiência. Eu sei quantas pessoas têm curiosidade nesse mundo da aviação e sei também que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conversar com um piloto. Então hoje eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Vamos lá. Vamos lá. Para o pessoal que está entrando, Destravando Carreiras é uma série de lives em que eu entrevisto os profissionais de diversas áreas de atuação para eles estarem compartilhando aqui a expertise deles nas suas áreas. Então hoje o Gabriel vai compartilhar com a gente um pouco da sua história, da sua jornada, o dia a dia de um piloto privado de helicóptero. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Biel, compartilha aqui conosco como foi que você foi parar na aviação, né? Como foi essa sua escolha da aviação, da profissão, e também, assim, o que te levou aí para o helicóptero, por exemplo, e você não escolheu avião. Então, assim, se você puder compartilhar essa sua jornada conosco, vai ser muito bom. Eu já nasci em berço de aviação, né? Meu pai já era da aviação, ele foi da Força Aérea, ele era mecânico de helicóptero na Força Aérea e depois passou a ser mecânico na aviação civil. Legal. Então, eu já nasci nesse ambiente, né? A gente morava em Vila Militar, convivia diariamente com aviões, helicóptero o tempo todo, na base aérea. Então, desde pequeno, sempre eu tive essa vontade, assim. Meu pai até brinca que quando eu aprendi a falar, eu já aprendi a dizer que eu queria ser piloto. A primeira palavra foi piloto. Então, desde pequeno, sempre sonhei, almejei voar um dia, queria muito ser piloto militar, né? Voar na Força Aérea. O que mais me atraía nas aviações era a de caça, por exemplo. Sempre tive esse sonho de ser um piloto de caça. E com o decorrer dos anos, né, as oportunidades foram diminuindo, você tem que estudar muito para entrar na Força Aérea. E aí acabou que surgiu a oportunidade de virar piloto civil, que era uma outra área que eu desconhecia, né, não tinha tanto conhecimento, até por viver numa aviação militar, assim, envolvido com meu pai. E aí acabei virando piloto de helicóptero. Foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei e hoje estou aí, né, voando. Legal. Graças a Deus, realizei meu sonho. Então você considera que a sua família interferiu nesse processo de escolha? Assim? A gente sempre desde pequeno, meu pai me incentivou muito, minha mãe, né? Os amigos também, teve bastantes amigos meus que sempre sonharam junto, né, em voar. E acho que isso aí foi o fator principal, né? A base, que é a família, deu apoio até o último momento e continua, logicamente, até hoje, mas sem eles não teria sido possível, né? Com certeza, que legal. E você pesquisou muito, Biel, antes de ingressar? Como foi esse processo? Assim, você ficou pesquisando muita coisa? Conversou com profissionais da área? Como foi? Desde pequeno, por já viver em ambiente militar, né, a questão da carreira militar, eu sempre tive conhecimento. Sempre, né, meu pai tinha amigos na Força Aérea que eram pilotos. Eu estava sempre vivendo nesse ambiente, desde pequeno, sempre fui em show aéreo. Né, nos portões abertos, que antigamente falava que era as Expo Air, né? Hoje já virou portões abertos de fato. E então eu sempre buscava esse conhecimento através da vida lá na base aérea, né? A aviação civil passei a tomar conhecimento depois que eu vim morar em São Paulo, que o meu pai aposentou e veio para a aviação civil, onde eu comecei a conhecer o processo, a parte teórica, depois a prática, e fui aos poucos conhecendo todo esse mundo que tinha na aviação civil também, né?
Sim, sim. E você tinha outras opções além dessa, assim? Você falou que desde o comecinho já queria ser piloto. Você pensava em outra coisa? Você tinha outras Era possibilidades ou um, não queria para a área da aviação? era um vício muito grande, Aham, assim, desde criança eu só queria ser piloto, voava em simuladores, até hoje eu voo. aham, Também brinquedo, tinha brinquedo de aviação, então eu só respirava aviação o tempo todo e era o que eu queria ser, sim. assim, não tinha uma outra opção. Aí, na época da faculdade, que tinha que escolher alguma coisa, não tinha nada relacionado à aviação, naquela época não existia a ciência da aviação como existe hoje, né? Aham. Então eu não sabia o que fazer, assim, mais próximo que eu cheguei foi de talvez fazer desenho industrial, porque eu gostava de desenhar aviões. Então, eu não sabia o que fazer. Cheguei a fazer também o curso de sargentos, né? Cheguei a aplicar a prova, Sim. cheguei a passar na prova, fiquei na lista de espera e, graças a Deus, foi o momento que surgiu a oportunidade de ser piloto e aí eu abandonei. Senão, talvez hoje eu teria seguido o mesmo caminho que você, o Júnior, né? Como Aham. sargento da Força Aérea. Então, as coisas foram acontecendo nos momentos certos. Na época essa de 17 anos, 16 anos que a gente tem que decidir o futuro, Sim. eu fiquei muito preso a não saber o que fazer, mas minha família deu suporte, meu pai e minha mãe sempre me deixaram à vontade de seguir esse sonho, e graças a Aham. Deus cheguei nesse caminho. Que legal. E me diz uma coisa, se você puder compartilhar aqui do conhecimento que você tem, apesar de você já ter mais anos de experiência na área, e as coisas vão mudando realmente, mas quais são os passos, Biel, os caminhos, né? Pessoas que se interessam pela aviação têm que seguir para se tornar piloto O primeiro civil. passo é escolher que tipo de aviação gostaria, né? A gente tem Uhum. hoje na aviação civil dois caminhos, que é o helicóptero ou o avião. Né? O avião ele é um pouco mais longo na questão de quantidade de horas, mas na questão financeira é um pouco mais barato. O helicóptero é um caminho um pouquinho mais curto na quantidade de horas, mas é mais caro, né, em relação ao avião. Então, Uhum. primeiramente, a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Ela vai para um aeroclube ou uma escola de voo e busca informações de questão de preços para então começar o estudo. A parte teórica, o piloto tem que primeiro fazer a parte de piloto privado, que é a primeira licença que um piloto vai obter, onde vai dar a prerrogativa dele poder voar tanto o avião quanto o helicóptero do caminho que ele escolheu. Uhum. Depois vai começar a ir na escola, fazer as horas de voo, um total de 40, 50 horas de voo, para então ele poder checar essa carteira de piloto privado, né, que ele fez o curso. Depois o processo continua, vai fazer o curso de piloto comercial, que é onde ele vai conseguir um dia obter a prerrogativa de exercer função remunerada. Então ele continua voando. Para helicóptero, se eu não me falha a memória, são 100 horas totais e para avião 150 horas. Então ele concluindo essas horas, aí ele vai realizar o cheque de piloto comercial. Legal. Para o regulamento, ele está pronto para trabalhar como piloto. Para a Uhum. aviação em si, o processo é mais demorado, porque muitos táxis aéreos, aviação particular, demanda uma certa experiência. Então ele Entendi. vai ter que começar a se enturmar na aviação, fazer amizades, conhecer gente, tentar participar de voo ali ou aqui para somar mais horas. Ou, se tiver condição financeira, continuar pagando horas para poder acumular mais horas para entrar na aviação. Né? Entendi. Infelizmente, esse processo é o mais assim demorado, é o que muita gente acaba desistindo, mas é um processo necessário. Você tem que ter um certo nível de experiência para chegar num emprego, né? Aham. E essa questão das horas, tem um limite de tempo para cumprir? Por exemplo, começou a fazer as horas ali, mas esse acúmulo de horas, ele tem um período X, tipo um ano para a pessoa concluir ou não? Eu acredito que não, porque antes de começar a voar, o primeiro processo vai ser o curso, o exame médico, né? Esse para voar ele tem que ter. Para a parte teórica não tem problema, mas para voar ele é obrigatório ter esse exame médico. Sim. Então esse exame vence todo ano. Se ele for renovando o exame, ele pode ir voando um ano, 2 anos, não tem o que no meu conhecimento, se não me falha a memória, não existe um tempo máximo. Ele está voando, está com experiência, ele continua fazendo o curso conforme ele pode pagar, né? Aham. Às vezes tem
Entendi. Tem gente que em um ano faz 40 horas, 50 horas, tem gente que em, sei lá, 5 anos consegue fazer essas 50 horas, né? Entendi. É muito Depende também muito das relativo. condições, né? Exato, da condição financeira da pessoa. Entendi, legal. E quais são as opções, assim, de modalidade de trabalho, Biel, se você puder trazer? Porque eu sei, assim, que tem plataforma, tem empresas, tem os próprios, as pessoas realmente mais ricas, né, que tem ali um helicóptero, que tem um avião. Como funciona, assim? Quais são as modalidades? Existem vários, né? Tanto na parte da aviação de asa rotativa, que é o helicóptero, quanto de avião. De avião, você pode desde dar instrução numa escola, trabalhar para alguém como um piloto privado ou executivo, né, como a gente fala, seria aviação executiva. As companhias aéreas, tem também outros tipos, tem táxi aéreo, que é uma outra modalidade, e aí o táxi aéreo expande para muitas áreas, de tudo que é tipo, né? Serviço aéreo especializado, transporte de passageiros, mapeamento de terreno, assim como o helicóptero também. Tem parte de instrução de voo, a aviação executiva, táxi aéreo, e as companhias aéreas são as que operam normalmente no offshore, que são as plataformas marítimas, e o inshore, que são gasoduto, operação de gás, assim, na questão do norte, se eu não me engano, tem muito. Sim. Então, também tem busca e salvamento. Aqui no Brasil não tem tanto essa modalidade, mais no exterior. Mas também seria um outro tipo de aviação, né? Isso a gente não considerando a questão do serviço parapúblico, que seria as polícias militares, civis e tudo mais, que tem uma operação diferenciada também. Sim, legal. E depois de formado, assim, né, que quando o piloto tem essas 40 horas, esse processo para conseguir um emprego, literalmente falando, você considera que realmente é essa questão do networking, estar ali conversando, conseguir aqui fazer mais horas, quanto mais horas fizer, melhor? Como funciona, assim, literalmente essa parte, né? Nossa, eu fiz ali 40, 50 horas de voo, como é esse entrar no mercado de trabalho, esse ingresso, assim? Aqui a nossa versão no Brasil é muito complexa, né? Ah, Então, questão de seguro, principalmente, é um fator. A pessoa entrar como copiloto inicialmente, ou até como comandante, ela tem que ter uma quantidade de hora razoável. uhum, Então, esse caminho ele é muito demorado. É muita relação, você tem que se relacionar com muita gente. Às vezes até arrumar um emprego que não seja relacionado ao voo, mas, por exemplo, de despachante de voo, ou participar das operações de voo na parte ali de escritório. Então, uhum, depende muito, assim, varia muito. Assim como você pode ter um amigo, alguém que vai te ajudar, te pega pela mão, vai te dar uma oportunidade ou vai te dar horas, vai voar com você essas horas suficientes para você atingir os mínimos para um emprego. Então é muito complexo e varia muito assim de pessoa para pessoa para chegar nesse momento do primeiro emprego, sim. né? E em termos de dia a dia, né, da sua profissão, como é o dia a dia? Como é o dia a dia de um Eu piloto civil? trabalho na aviação executiva, onde eu tenho, né, uma aeronave que eu vou, que é de um grupo de irmãos. Então a gente atende a família deles, Uhum. eles e a família deles, em reuniões, em passeios e tudo mais. Então a gente é pago praticamente para ficar à disposição 24 horas por dia, a hora que eles precisam, a gente vai lá e atende. É Sim. bem divertido, porque você voa para vários lugares diferentes, às vezes muitas vezes para os mesmos lugares, e você fica à disposição. Né? Às vezes a gente brinca que a gente é pago para ficar em casa, porque para voar a gente voa de graça. É aquela famosa frase, né? Tá trabalhando com o que ama, né, Biel? Não vai trabalhar um dia da tua vida. Aham. Que legal. E quais atividades, assim, na sua rotina que você encontra alguma dificuldade? Ou a dificuldade é ficar em casa mesmo ali? A dificuldade é você criar uma rotina, né? Porque Aham. como a gente fica à disposição, tem semanas que voa muito, tem semanas que não voa nada. Então essa é uma grande dificuldade, assim, você ter uma rotina de horário de acordar, de dormir. Mas a questão operacional, assim, eu acho que o que mais é complexo da aviação e faz parte é a questão da meteorologia, que é um negócio que pode mudar de uma hora para outra. Sim. E às vezes a meteorologia em si ela não prevê,
com 100% de clareza, você pode ter uma previsão e de repente mudar. Então essa é a parte assim, mais complexa do voo. Mas fora isso, se torna uma coisa tão usual voar e o dia a dia que fica mais tranquilo. Que legal, que legal. E quais são as atividades que você mais gosta de fazer? É voar em si? Voar onde? Como, assim? Qual é o... Assim, porque normalmente voar com tempo bom é bonito para o leigo, para a pessoa que não conhece. Eu gosto de desafio. Eu gosto de voar com tempo ruim, que você tem que voar instrumento, realizar procedimento, instrumento em aeroporto. Esse é um prazer que eu sinto, assim, no voo mais difícil, né? Quando você tem mais dificuldades e aí você passa a aplicar todo aquele seu conhecimento nessas condições adversas. Gosta de desafio, né? Já sei seu perfil, hein, Bel? E quais são, assim, o tempo, né? A média de tempo de trabalho? Porque você falou que realmente é mais incerto, mas em termos de... Tem alguma média que você trabalha por dia, de horas, algum limite também? Porque o piloto tem aqui... Varia muito, Bárbara, porque tem dias que a gente vai lá, faz um voo de meia hora e tá livre e vem embora para casa. Então, normalmente é o tempo de deslocar daqui para o hangar, a gente sempre tenta estar lá pronto uma hora antes, para caso o passageiro queira adiantar o voo. Como também pode variar de sair de mais cedo, 5h30, 6 horas da manhã de casa e dormir fora uma semana inteira, assim, ficar entre voos para lá e para cá dormindo fora. Então varia muito, né? Às vezes é 1 hora de voo no dia e a gente ficou disponível 12 horas. Entendeu? Entendi. É muito variável, mas a média que eu trabalho assim no meu emprego é de 200 a 250 horas por ano. Ah, legal. De voo, né? Questão de voo. Então, quer queira ou não, você acaba tendo que trabalhar, às vezes, em finais de semana, em feriados, né? Fim de semana, principalmente feriados ou feriadores, né? Esse é o nome de trabalho. Geralmente o pessoal quer passear, ir pra praia, ir pra uma fazenda, um hotel fazenda. Então, normalmente as folgas de um piloto tradicional da aviação executiva é de segunda, terça e quarta. O resto da semana é voando. Então, Mas isso varia segunda para muito. você já é um sextou, né? Não, eu até brinco, né? Porque eu posto muito churrasco de vez em quando na segunda-feira, na terça-feira, e o pessoal, nossa, mas meio da semana, início da semana. Só que para nós é quando a gente consegue um tempo livre, né? Para ficar em casa e curtir. Legal. Mas eu acho que essa questão de estar sempre à disposição é um fator que varia a nossa rotina, né? Nessa questão. Sim, sim. O Brasil todo, né, Bel? Quer queira ou não. A gente voa para tudo que é lugar, então a gente vai fazendo muitas amizades. Eu também, como eu gosto de simulador em casa, tenho muitos amigos pelo Brasil, que graças a Deus pela profissão eu tenho a oportunidade de conhecer muitos do que a gente conhece no virtual e às vezes não sabe quem é a pessoa, não sabe como mora. E essa questão de voar pelo Brasil ajuda muito, porque aí a gente acaba conhecendo, fazendo grandes amizades, às vezes longe, onde a gente menos espera, né? Sim, legal. Essa conexão com as pessoas é muito importante, né? É o que a gente leva da nossa vida. E como funciona o crescimento, Biel, na sua carreira, assim? Eu sei que o piloto, ele nunca começa como piloto, né? Pelo menos assim, no que eu acho, ele começa como copiloto. E como funciona essa ascensão na carreira? Na aviação executiva, ela depende muito, né? De você ter experiência, você entrar no emprego como copiloto ou como comandante, dependendo da aeronave. Mas vai muito da sua experiência, né? Por exemplo, a aviação executiva, normalmente você entra de copiloto quando a aeronave é uma aeronave bimotora, que existe 2 pilotos, ou você entra de comandante depois de ter uma certa experiência como uma aeronave pequena, um Esquilo, um Robson 44 ou 66, mas isso varia muito, assim, muito. Geralmente a experiência sua de horas de voo é que vai contar. O que conta. Entendi. Porque isso aí define muito você. A aviação ela é separada em 3 licenças. Você tem a licença de piloto privado, como eu falei, uma licença só para você poder voar. Você não pode exercer uma função remunerada. O piloto comercial, que aí já é uma função que você pode assumir um emprego, qualquer função de piloto. E a de linha aérea, o piloto de linha aérea, que é o último estágio, a última licença, onde você pode exercer a função de comandante em plataforma ou numa companhia aérea, como piloto de linha aérea. Então depende muito assim, do emprego, da onde você está entrando. Por exemplo, táxi aéreo,
tem uma progressão, você entra como copiloto, ou dependendo se for uma aeronave pequena, como comandante, e você vai progredindo no tamanho das aeronaves, ou como copiloto e comandante depois. Então, varia muito do tipo de emprego, assim. Sim, sim. E muito também da prerrogativa da experiência, né? Que você falou do acordo de Exato. A experiência é o trabalhador. principal, né, que vai definir a sua carreira. Sim. E assim, vou perguntar, mas eu já sinto, já percebo isso, né? Em termos de realização, você se sente realizado na profissão que você Ah, escolheu? desde o primeiro voo até hoje eu me sinto realizado, assim, busquei o meu sonho, consegui, graças a Deus, muita ajuda da família, primeiramente, muitos amigos, e hoje, desde que eu voei até hoje, eu me sinto realizado como piloto. Legal, legal. E Biel, em algum momento você se arrependeu da sua escolha? Não, Não tem nunca, nem nunca como, me né? arrependi. Sempre esperei os momentos certos, onde surgiram as oportunidades, eu sempre agarrei, dei o meu melhor, né? Então, nunca me arrependo, assim. Talvez teria feito coisas antes, por exemplo, estudado, né, mais para aviação militar, talvez seria uma porta de entrada. Na época que eu não tinha um conhecimento da aviação civil, mas acho que as coisas aconteceram como tinha que acontecer na minha vida. Legal. E você em algum momento pensou em desistir quando passou por dificuldades? Que todo processo, né, de profissão, de carreira, a gente passa por dificuldades. Em algum momento você pensou em desistir? Não, graças a Deus, eu sempre tive fé de que esse era o meu lugar. Tive uma época desempregado, né, que eu fiquei fora da aviação, fiz Uber, fiz tudo que gerava renda para casa. Aham. Trabalhei com drone, mas nunca desisti, assim, sempre tive comigo que esse era o meu negócio. Meus pés no chão não era o que eu queria estar voando. Queria estar voando, que legal. E você comentou essa questão que talvez tivesse estudado mais, eu ia perguntar justamente isso. Se tem alguma coisa que olhando para trás você com certeza não repetiria, e o que você com certeza repetiria também, né? Então, nesse processo aí, tem algo que você não repetiria nessa sua fase profissional? Olha, desde pequeno eu sempre quis ser piloto e meu pai e minha mãe sempre disseram para estudar, né? Porque quando você é jovem, você tem algumas provas para ingresso na Força Aérea, no Exército, na Marinha, que era onde eu queria na época, né? E Aham. a gente não escuta, sabe como é que é? Pai e mãe falam, a gente não dá bola, mas depois a gente acaba vendo as portas se fechando e vai se arrependendo. Então, na Aham. época, eu tinha esse arrependimento de não ter estudado mais, de não ter me dedicado o suficiente para passar. Tenho amigos que passaram, que hoje são pilotos da Força Aérea, mas eu, depois que virei piloto da aviação civil, vi que era o caminho que eu queria de fato. Então, esse arrependimento foi se apagando e Uhum. a satisfação tomou conta, né? Que legal. E a questão que você repetiria com certeza nesse seu processo? Ah, eu faria tudo de novo do jeito que eu fiz para hoje estar aqui onde eu estou. Que legal. Que legal. Dedicação total, estudo, buscando conhecimento o tempo todo, lendo os manuais da aeronave, lendo Legal. sobre a aviação em si, os procedimentos. Então, tudo eu faria de novo com toda certeza. Legal. E tem alguma característica, algum aspecto na sua profissão que se você tivesse o poder de mudar, você mudaria? Ou realmente tudo te agrada? A Ao seu aviação ver, não tem ela nada. é muito sofrida, assim, principalmente aqui no Brasil, né? A gente, infelizmente, não tem oportunidade para todos. A quantidade de alunos que você vê na escola é muito além do que a quantidade de oportunidades. O Brasil, até pela instabilidade política e financeira, complica um pouco a questão da aviação, principalmente a aviação executiva, né? Porque é um gasto muito grande, muitos ricos têm a condição de ter e eles acabam, né, num momento de crise, se livrando desse gasto. Uhum. Então, poucas oportunidades para muito piloto formado no país. Então, Entendi. acho que o caminho para chegar lá é muito sofrido, né? Então, você não pode desistir. Tem que continuar tentando, batalhando por isso. As oportunidades são poucas, mas quando elas acontecem, você tem que estar pronto. Uhum. É complicado, assim, no Brasil. Então, talvez, se eu tivesse a condição de mudar algo, assim, seria mais oportunidades para todos, uma fomentação maior da aviação no Brasil, não só na questão de piloto, mas de quem voa,
A gente tem altos gastos para se voar hoje no Brasil, questão de taxa, combustível caríssimo. Entendi. Tudo isso torna, né, a aviação mais complexa. Você tem um custo maior de operação, você tem menos gente interessada em voar, em ter uma aeronave própria. Então, talvez se eu tivesse algum poder assim de mudar algo, seria mais nessa questão da fomentação da aviação. Entendi. E quanto à renda, né? Você ganha hoje o que você desejava ganhar. É claro que a gente sempre, se puder, né? Sempre quer ganhar mais e tudo. Mas em termos realmente de expectativas, né? Porque você projetava estar ganhando, você acredita que você deseja. Você ganha o que você desejava ganhar? Hoje eu ganho, assim, na área que eu tô, na função que eu sou realizado nessa questão. Mas o caminho é muito difícil. Infelizmente, muitos empregos hoje não pagam o que um piloto deveria ser pago. Até tem um amigo que falou uma vez, eu gravei isso, que a parte mais cara da aviação é o piloto, mas é a mais importante, porque você vai estar sempre dando treinamento para ele te tirar de situações adversas. Né? A gente fala que pilotar uma aeronave é que nem andar de bicicleta. Você vai repetir aquele processo o tempo todo e uma vez se torna normal. Mas quando acontece uma emergência é que você vai diferenciar um piloto treinado, um piloto que tem uma experiência para poder te tirar daquela situação e te levar em segurança até o chão. Infelizmente, no Brasil, a remuneração é muito complexa. Eu não tenho um valor, mas eu arriscaria dizer que mais de 60%, 70% dos pilotos não são remunerados o suficiente para a função que eles exercem. Entendi. Isso é uma questão de, como é que eu vou te dizer, de cultura, né, dos empregadores, de jogar sempre lá para baixo, porque tem muita oferta de mão de obra. Porém, quanto mais oferta, salário mais baixo, menos experiência você acaba adquirindo, né? Um piloto bem experiente, ele sabe o valor que tem. Então, isso é uma área muito complexa no Brasil, que a gente tenta aí o tempo todo batalhar, né? Se unindo, tentando fazer uma conscientização de que o piloto é a parte mais importante de toda a engrenagem. Né? Com certeza, com certeza. Então, hoje E, Biel, existe um piso salarial, né, para quem está no começo da carreira, com aquele meio que básico de horas ali? A gente tem regulações, né? Tem o Sindicato Nacional dos Aviadores e tudo mais, que estabelece alguns mínimos, né? Um mínimo nacional para copiloto, para comandante, copiloto internacional e comandante internacional, mas nem sempre isso é seguido, né? Então, geralmente, a gente se baseia muito pela aeronave, pela função de copiloto ou comandante dessa aeronave, mas como eu te falei, muito variável. Varia tanto assim que tipo, tem gente que chega a ganhar 3 vezes mais do que a pessoa que faz a mesma coisa. Entendi. Sabe? Então, não tem assim como estabelecer um valor. Mas a gente até brinca que primeiro você paga para voar, depois você voa de graça, quando você não ganha o suficiente. E depois, quando você atinge um salário decente, você começa a ganhar para voar. Varia muito, assim, não tem como a gente estabelecer uns valores sobre isso. E você considera a sua carreira rentável, apesar de toda essa dificuldade, essa questão também de você perceber, né, que muitas vezes não paga o suficiente, apesar disso, você acredita que a carreira de piloto é uma carreira rentável? Quando você atinge essa questão de ganhar para voar, né, que você é bem remunerado, ou pelo menos está com um salário de mercado, ela é rentável, você tem uma condição financeira legal, até pela função que você exerce, né, de garantir a segurança de todos em voo. Então, eu acredito que a função de piloto, seja ela qual for, sendo dentro do que o mercado paga e oferece, e deveria oferecer, você tem uma condição financeira estável. Sim. Perguntaram aqui, ó, tem muita mulher na profissão? Então, essa profissão é complexa, porque a gente vê poucas mulheres, né? Até tenho grandes amigas que, graças a Deus, voam e conseguiram empregos bons, estão hoje voando em lugares que elas sempre pleitearam. Mas é um lugar muito fechado, assim, para a questão de mulher. Né? Não por... Como é que eu vou te explicar isso? Por dificuldade da parte dos pilotos, assim, mas muito pela condição. Por exemplo, a mulher, ela entra na aviação, vai fazer todo o processo que o homem faz, e quando chega no momento de arrumar um emprego, normalmente tem um pouquinho de discriminação ou um pouquinho de diferenciação por ser mulher. Né? Infelizmente, ainda existe isso, e a gente
né, o pessoal que tenta lutar contra isso, tenta ajudar o máximo que pode. Sim. Normalmente na companhia aérea não existe isso, para eles tanto faz, a engrenagem tem que funcionar. Mas, por exemplo, numa aviação executiva já é mais complexo, porque tem a questão de dormir fora, dormir em hotel, muito do ciúme da esposa do cara que voa, ou da mulher que voa. Então, tem uma certa dificuldade. Assim, a gente vê muito poucas mulheres e, geralmente, a maioria vai para essa área da aviação de linha aérea. Entendi. Em termos de competências técnicas, quais que você considera necessárias para o seu dia a dia? Inglês, coordenação motora, competência física ali, o intelectual? O inglês hoje em dia é básico, né, na aviação, porque manuais de aeronave é tudo em inglês. A própria prova da ANAC de inglês você hoje em dia tem que ter, porque é um básico para qualquer emprego, para qualquer condição, né? Até para treinamento em simuladores, que geralmente é fora do Brasil. Mas tem vários outros fatores, né? A tranquilidade, você tem que ser uma pessoa centrada, sangue frio, no momento de emergência tem que ter uma calma, ser uma pessoa dedicada, estudiosa, porque você tomar o conhecimento de uma aeronave não é só lá aprender a voar, você tem que conhecer a parte teórica, a parte que faz o helicóptero voar, né? Todos os sistemas da aeronave, então isso também demanda muito estudo, dedicação, porque você está se dedicando àquilo ali, né? Desde o momento de preparar o voo até executar o voo e concluir ele, você tem vários processos que são muito fundamentais para que o voo dê certo. Então tem N fatores que diz respeito à aviação, né, nessa questão. E a formação do piloto privado, ela independe do curso ali? Você falou que tem escolas, né? Como é que se diz assim? Tem lugares específicos que tem mais essas escolas, por exemplo, São Paulo, ou não? Assim, todos os estados têm essas escolas de... Geralmente todo estado tem seu aeroclube, né? Tem as regiões mais centralizadas, principalmente perto da capital, né? Por exemplo, aqui no Campo de Marte a gente tem bastante escola de voo de avião, de helicóptero. Jundiaí tem bastante. Assim como na questão dos helicópteros tem os hangares particulares, né? Ou de grande concentração de helicóptero, como o HBR, Helipark, o Alta e também o ABC. Geralmente tem uma escola por lá ou duas, depende muito. E na questão do Brasil, geralmente concentrado mais próximo dos grandes aeroportos, você tem mais escola. Alguns aeroclubes têm a própria pista, então varia muito, assim, mas tem bastante oferta para essa questão de iniciar a carreira fazendo as instruções. Né? Qual foi a instituição, né? Não sei se é esse nome que dá exatamente, mas que você se formou, Biel? O piloto privado eu estudei na época por conta, né, em casa. Depois fiz as horas iniciais na EFAI, que é uma escola de treinamento que na época tinha sede em São Paulo e Belo Horizonte. Né? Hoje, atualmente, ela tem em Contagem, no estado de Minas Gerais. Foi onde eu fiz o meu piloto privado. Depois, o piloto comercial eu fiz no Aeroclube de São Paulo, aqui no Campo de Marte. E o piloto de linha aérea é só uma prova que você agenda na ANAC e faz. Né? Antigamente era assim. Hoje você tem que ter um ensino superior para poder fazer a prova de linha aérea. E aí, quando você atinge um total de horas, você checa. Mas esse foi o processo que eu segui. Sim. Essa do ensino superior, você sabe dizer se pode ser um tecnólogo, por exemplo? Se não me falha a memória, pode ser qualquer tecnólogo, né? Você pode só ter o ensino superior para poder fazer a prova. Se não me falha a memória. Entendi. Senão, você tem que ter ciência da aviação, que é um curso que já existe há anos para aviação, voltado só para aviação. Sim. O pessoal no chat pode dizer também. Qual é o helicóptero mais fácil de voar? O Juliette está no Romeu. Agora o vai ficar filme. Tinham perguntado aqui, acho que a pessoa entrou depois também, né? Se quem pilota helicóptero também pilota avião. São duas carteiras totalmente diferentes. Né? A gente sempre equipara carro e moto. Dois processos diferentes. Poucas coisas que você vai utilizar, por exemplo, a meteorologia é a mesma, né? Não depende da aeronave. Questão da navegação também, e algumas coisas da teoria de voo. Porém, a questão mais mecânica da aeronave
e as físicas de voo que se aplicam a ela, né, aerodinâmica, então você tem dois cursos totalmente diferentes. Ou você faz piloto privado de helicóptero, ou você faz piloto privado de avião e depois vai subindo, né, com o comercial e linha aérea de cada aeronave, de cada tipo de voo, né? Entendi. E você sentiu falta de algum aprendizado nas suas formações técnicas, teóricas? Você Não sentiu senti, assim? assim, essas 5 matérias foram mais fáceis, né, do que você fazer todas aquelas tradicionais da escola. Então, elas são voltadas de fato para a aviação, mas eu sempre tive uma facilidade muito grande na área de cálculo, física, então isso também ajuda muito, porque a aviação basicamente envolve muito disso. Você Sim, tem que estar calculando, fazendo cálculos de combustível e tudo mais. Então, nunca tive uma dificuldade nessa questão do estudo, assim, sempre gostei muito de ir a fundo nas coisas e isso tudo foi mais tranquilo. sim. Ó, perguntaram, na aviação comercial de avião, o piloto só pode pilotar um tipo de aeronave de acordo com a ANAC. Na avaliação de helicóptero também? No helicóptero, o avião eu desconheço um pouco, assim, mas na questão do helicóptero, você tem três, hoje são 3 licenças, né, que é o monomotor convencional, com motor convencional, o monomotor turbina e o multimotor, que são 2 motores ou mais. Então você tira normalmente a carteira do maior e cada aeronave que você vai voar que seja diferente, a ANAC pede que você tenha um curso teórico e de voo com alguma pessoa que tem aquela carteira, né? Por exemplo, se você está voando um Esquilo, que é aquele helicóptero igual do Águia da Polícia Militar de São Paulo, Uhum. você quer voar uma aeronave diferente daquela, alguém tem que te dar essa adaptação, ficar responsável por você, ou você vai num centro de treinamento e faz a adaptação dessa aeronave. Mas a prerrogativa é que você, tendo esse curso, você pode voar vários modelos sem problema nenhum, no seu dia a dia, tranquilamente. Entendi, entendi. Em termos de competências emocionais, você falou algumas já, né, nas competências técnicas, mas você considera assim que o que é muito essencial, assim, né, emocionalmente falando, para um piloto? Primeiramente, a calma, a atenção, né? Você está sempre ligado nos parâmetros de motor, nas condições meteorológicas do voo, e também na questão de peso, que é uma coisa que também influencia muito no seu voo. Então, você está sempre com calma, atenção, paciência, né? Não ter uma autoconfiança, que também isso é um pouco ruim na aviação, ajuda você no dia a dia, né? No seu trabalho. Uhum, entendi. E você acredita que precisa desenvolver alguma dessas competências emocionais aí como piloto? Eu, particularmente, eu assim, tenho que ter um pouco mais de sangue frio, né? É, O lado emocional, às vezes, não em voo assim tanto, mas mais no chão. É uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar bastante. A aviação, ela cobra um preço muito caro, né? A gente sempre está aí com notícias ruins de acidente. uhum, Então, sempre que a gente perde um amigo, ou até mesmo quando não é conhecido, a gente sente muito. Essa é uma questão que eu acho que eu tenho que trabalhar bastante comigo, assim. Mas entendi. fora isso, nos outros fatores, eu me sinto tranquilo, assim, sempre. Legal. E em termos de relacionamentos, Biel, qual é a média assim de quantidade de pessoas que você trabalha no seu dia a dia? Porque você falou que tem os irmãos, atende família, né, e tal. Tem uma média de pessoas que você lida aí? Geralmente, a maioria dos voos a gente vai com um ou dois passageiros, normalmente um dos irmãos, né, ou dos sócios utiliza a aeronave para fazer a reunião. Às vezes eles levam um ou dois passageiros a mais, mas geralmente nos voos de semana é voo executivo. Nos fins de semana já varia, às vezes é 3, 4 pessoas, é amigo, familiar que está junto, ou então às vezes lota o helicóptero, vai com a quantidade máxima de passageiros, onde vai filho, primo, tio, então varia muito, assim, não tem Aham. um padrão, né, com a gente lá. Na aeronave, nesse helicóptero que você voa, qual é o limite de pessoas, de passageiros? São 8 ao todo, né, pessoas, onde a gente voa na maior parte das vezes como piloto e copiloto, aí eu e um colega meu. E a gente pode levar até 6 passageiros atrás, né? Então Entendi. são 6 passageiros mais 2 pilotos, ou, se haver necessidade, um piloto e 7 passageiros.
Uhum. Ó, tô falando do seu abraço aí, ó. A gente tá falando de relacionamentos, eles estão cobrando aqui, ó, essa união, essa demonstração do seu afeto aí pelos seus amigos. Eles sabem Tô que eu. pedindo, tô pedindo desde o início, ele já falou o nome de gente lá do Cazaquistão, mas não falou o nosso ainda. É que é muita gente, né? A gente na aviação, voando por aí, vai fazendo grandes amizades. Eu me considero um cara iluminado, porque eu tenho muitos amigos na aviação e sempre procuro ser o melhor possível como amigo, né? Então, dificilmente, assim, cria inimizades, né? Ou, sei lá, desavenças. Aham, Então, tem muito amigo aí, todos eles estão participando, fazendo a festa aí. É sempre bom ver esse carisma que todo mundo tem por mim, e sim, admiração e parceria, que é importante para o dia a dia da gente como piloto, com né? certeza, Você ser cercado de amigos. com certeza. Se for E, responder todos eles aqui, a gente vai até amanhã. e como é o seu relacionamento, Biel, com as pessoas que você trabalha, né? Tanto os que te contrataram de fato, quanto os familiares ali, como é o seu relacionamento com eles e também o seu colega, né, o copiloto que trabalha ali junto com você. Trabalhar com um colega em voo tem que ser quase um relacionamento de casamento, né? Você tem que se dar bem, porque você vai estar no dia a dia, vai dormir em hotel, vamos sair para jantar, almoçar, dividir os seus problemas pessoais, suas conquistas pessoais. Então, é um relacionamento muito complexo. Graças a Deus o meu é tranquilo, né? O meu colega ele é mais velho, então a gente se Uhum. dá super bem, conversa muito, dá risada, ele me dá muito conselho, às vezes até eu dou conselho para ele. Então a gente tem um relacionamento bem bacana. O pessoal não para aqui. Naná é meu comandante. E com os patrões o relacionamento também é bem tranquilo, assim. Meus patrões são bem de boa. A gente normalmente está sempre ali trabalhando, então a gente mantém a postura de trabalho. Às Sim. vezes a gente acaba indo dormir em hotel ou alguma fazenda junto com eles, né? E aí às vezes fica mais à vontade deles, assim. Tem vezes que eles chamam a gente para jantar, para conversar, e a gente faz o papel de amigo. Então, não é só pilotar, né? É ser amigo, segurança, às vezes até ouvir só o desabafo deles. Então, Sim. varia bastante, mas é bem tranquilo assim, no emprego. Não tem uma parte ruim, assim, vamos Sim. dizer. Você considera então que é um clima saudável, né? Muito, muito saudável, tranquilo. Pelo menos para mim, assim, nunca foi um clima hostil ou qualquer coisa parecida. Legal. Em termos de expectativas, Biel, quais expectativas que você tinha quanto à sua profissão que você viu que se mostraram reais, ou todas as suas expectativas que você tinha se mostraram reais? Primeiramente, a expectativa é voar, né? Quanto mais você voa, quando você é apaixonado, mais prazer você sente, mais realização. Mas depois você começa a ir para a parte que envolve o serviço, né? Que é progredir, voar aeronaves cada vez maiores, fazer cursos, principalmente simulador da aeronave, que é um curso muito legal. Você Aham. executa todas as emergências possíveis no simulador e depois a questão de evoluir como copiloto, comandante, né? Você acabar assumindo essas funções numa progressão. Então, isso tudo é a satisfação e a realização desse trabalho. Você está sempre em Aham. busca desse aprimoramento, né? Sim. E teve alguma expectativa que você tinha e não se concretizou? Oi? Teve alguma expectativa que você tinha e não se concretizou? Não, assim, Bárbara, eu sempre acreditei muito em Deus para as coisas acontecerem no momento certo. Então, não fico assim tanto criando expectativa de algo, mas eu deixo acontecer, né? Eu faço o meu melhor. Procuro sempre estar pronto quando as oportunidades chegam, Aham. para não deixar passar nada assim que possa ser uma coisa boa para minha vida. Sim, sim, legal. E como funciona a fiscalização, Biel, da sua profissão? Como a aviação nossa é mais, como é que eu vou te dizer, helicóptero voa muito para lugar privado, né? Tem uma fiscalização um pouco menor, mas todas as aviações são reguladas pela ANAC, né? A gente tem a regulamentação para aviação geral, para aviação de táxi aéreo, para comercial de linha aérea. E geralmente a ANAC também atua em aeroportos, fiscalizando, vendo se está tudo ok com a aeronave, diário de bordo. Então, como é que eu vou dizer assim, uma confiança que a ANAC dá na gente,
de que está tudo certo, e quando eles vêm verificar tem que estar tudo constando, né? Então é mais nessa questão do profissionalismo, né, a aviação. Até porque se você fizer muita coisa errada, pode um dia culminar num acidente ou incidente. Então vai muito da confiança, né? Perguntaram aqui, Biel, se você já passou, se você já vivenciou alguma situação de emergência em voo. Não, graças a Deus, assim, sempre tive panezinhas pequenas, questões elétricas ou alguma outra coisa assim, ar-condicionado, que antigamente no modelo de helicóptero que eu voava era comum, mas fora isso, nunca, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de emergência ou de incidente em voo, né? Sim, legal. E por último aqui, né, essa conversa foi tão boa, tão leve, passou rapidinho o tempo, nem parece que já foi o tempo todo. Biel, que conselhos que você daria para alguém que pensa em ingressar na área de piloto privado? Primeiramente, tem que ter muito amor, porque a aviação, ela é difícil aqui no Brasil, não é fácil, é muito investimento de tempo, de dinheiro, de estudo. Então você tem que ter muito amor a isso, senão no metade do caminho você vai acabar desistindo e é um dinheiro que você vai investir e depois não tem retorno, né? Então, muito amor, você vai longe. Perseverança, principalmente nessa questão, né, a gente vive aqui, então você tem que ter essa perseverança, ser muito legal, não pode ser uma pessoa que seja ruim com os outros, você tem que fazer amizades, tem que ser benquista em tudo que é lugar que você vai, né? Mas principalmente essa questão da dedicação e perseverança. Sim. Legal. Biel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, ter participado aqui da live, ter trazido a sua experiência com essa área de piloto civil. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas têm vontade até, já trouxeram para mim, num processo de coaching de carreira, essa carreira de piloto, né? E a pessoa nunca tinha conversado com um piloto, então é muito legal ter essa oportunidade de conversar, de conhecer, de saber a formação mesmo, o dia a dia, e tantas outras áreas de atuação, que nem você comentou lá no começo, que eu, por exemplo, não fazia ideia, né? Então tem muita, quer queira ou não, apesar de aqui no Brasil ainda não ser o ideal, né? Não ter tanto leque aqui, mas ainda assim tem oportunidades e eu acho que a gente tem que estar sempre com essa mentalidade, né? De estar focado para a solução e preparado para as oportunidades, que nem você comentou. Você está sempre ali predisposto já, né? Tô ali, a hora que a oportunidade aparecer, eu tô aqui, não é verdade? Obrigado, Bárbara, pela oportunidade de mostrar um pouco, né, que é a nossa profissão, né? A aviação, ela é uma coisa muito gostosa de ver aqui embaixo e às vezes a pessoa não tem noção como é que é lá em cima, como é que é o preparo para chegar lá. Exato. Obrigado pela oportunidade, queria agradecer meus amigos aí que lotaram o chat, a galera lá da HBR, do Alta, Helipark, tem o pessoal do mecânico David aí, da turma, então tem familiares, amigos, minha namorada tá aí também. Legal. Então, agradecer a todos por participar e tumultuar o chat com coisas boas. Mas foi bom, né? A gente deu risada e é isso aí. É esse espírito realmente, aquilo que eu comentei. São as pessoas que fazem a diferença. Sem elas não teria graça, né? Para que a gente estaria trocando informações se não fossem pelas pessoas. Olha, estão cobrando você aqui desse Delta Bravo. O David da Delta Bravo aí, manutenção. Fala do Cunha, lembrou de mim. Cunha tá aí também. Casa Grande. Até a Dani Golds aí do Rio de Janeiro. Aí, tá vendo? Quem tem amigos vai longe, Bárbara. Vai longe. Com certeza, com certeza. Biel, muito obrigada. Pessoal que participou aqui, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Boa noite aí pra você. Beijão, fiquem todos com Deus. Beijão. Tchau.